Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Hoje a nossa lição é a lição de número 13, o servidor negligente. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade desse Evangelho, que possamos ter junto a nós a equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, que possa nos intuir, nos inspirar, auxiliando-nos na compreensão da lição, com a inspiração e a intuição, para que, melhor compreendemos, possamos colocar em prática em nossas vidas. Convidamos também a todos os nossos irmãos que, de forma direta ou indireta, estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, para conosco realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 13, o servidor negligente. À porta de grande carpintaria, chegou um rapaz de caixa às costas, à procura de emprego. Parecia humilde e educado. O diretor da instalação compareceu atencioso para atendê-lo. Tem serviço com que me possa favorecer? Indagou o jovem, respeitoso depois das saudações habituais. As tarefas são muitas, elucidou o chefe. Oh, por favor, tomou o interessado. Meus velhos pais necessitam de amparo. Tenho batido em vão a porta de várias oficinas. Ninguém me socorre. Contentar-me-ei com o salário reduzido e aceitarei o horário que desejar. O diretor, muito calmo, acentuou: trabalho não falta. E enquanto o candidato mostrava um sorriso de esperança, acrescentou: traz suas ferramentas de ordem? Perfeitamente, respondeu o interpelado. Vejamo-las. O moço abriu a caixa que trazia, batia pena reparar-lhe os instrumentos. A enxó se achava deformada pela ferrugem grossa. O serrote mostrava vários dentes quebrados. O martelo tinha cabo incompleto. O alicate estava francamente desconjuntado. Diversos formões não atendiam a qualquer apelo de serviço, tal a imperfeição que apresentavam seus gumes. Poeira espessa recobria todos os objetos. O dirigente da oficina observou e disse, desencantado: para o senhor não temos qualquer trabalho. Oh, por quê? Indagou o rapaz em tom de súplica. O diretor esclareceu sem azedume. Se o senhor não tem cuidado com as ferramentas que lhe pertencem, como preservará nossas máquinas? Se é indiferente naquilo em que deve sentir-se honrado, chegará a ser útil aos interesses alheios? Que não zela atentamente no pouco de que dispõe, não é digno de receber o muito. Aprenda a cuidar das coisas aparentemente sem importância, pelas amostras. Grandes negócios se realizam neste mundo e o menosprezo para consigo é indesejável mostruário de sua indiferença perniciosa. Aproveite a experiência e volte mais tarde. Não valeram petitórios do moço necessitado. Foi compelido a retirar-se em grande abatimento, guardando a dura lição. Assim também acontece no caminho comum. Quem deseja o corpo iluminado e glorioso na espiritualidade, além da morte, cuide respeitosamente do corpo físico.
Quem aspira à companhia dos anjos, mostre boas maneiras, boas palavras e boas ações aos vizinhos. Quem espera a colheita de alegrias no futuro, aproveite a hora presente na sementeira do bem. E quantos sonharem com o céu, tratem de fazer um caminho de elevação na terra mesma. Trazendo essa lição, o servidor negligente, para as nossas vidas, para uma visão espiritual, faz-nos refletir se nós estamos sendo um servidor diligente ou se nós, assim como esse servidor da lição, está sendo um servidor negligente. E nós temos que analisar vários aspectos para que nós consigamos nos ver na lição e ver se estamos sendo negligentes ou não. Aqui esse servidor, ele almejava um trabalho porque ele estava necessitado de dinheiro, precisava auxiliar os seus pais. Era digno a sua condição de querer trabalhar, mas ele era muito displicente com as coisas e com as possibilidades que ele tinha. Ele tinha ferramentas, mas as ferramentas estavam sem condições de uso. Muitas vezes a gente tem um corpo perfeito, a gente tem um trabalho, a gente tem saúde, tem várias possibilidades, várias condições que são nos dadas que para auxiliar-nos na Terra, para a nossa evolução. Mas será que eu cuido do meu corpo? Vamos ver se a gente cuida do nosso corpo. Que ele coloca aqui. Você tem uma alimentação saudável? Você verifica antes de se alimentar se aquilo que você está comendo tem componentes prejudiciais ou não? Você toma muitos remédios ou drogas, bebidas, cigarro, que prejudicam o corpo? Você cuida das suas emoções, da sua mente, do seu estado espiritual? Você, enfim, cuida de você, do seu corpo? Você se ama? Você, quando olha no espelho, gosta do que vê? Ou você acha que você é um instrumento, aqui como esses serrotes, como esse formol que não presta para o trabalho? E aqui, no sentido espiritual, o trabalho do Cristo. Se você se vê nessa condição de algum item que falta cuidar do seu corpo físico, já é um sinal de falta do alto amor. Porque quando a gente se ama, nós nos cuidamos das nossas higienes básicas. Se cuidar, não estou dizendo para ir no salão e pintar, cortar o cabelo, fazer unha, fazer as coisas plásticas, cirurgia, essas coisas para uma aparência. Não. Se cuidar da sua higiene básica e você se sentir bem, você se sentir amado, você ter a autoestima de se ver no espelho e gostar do que você vê, você ser uma pessoa legal, gostar da sua própria companhia, nesses tipos de situações. Então, é um item para ser analisado, o nosso próprio corpo. Primeiramente, depois que ele foi compelido a retirar-se para ele se manter abatido com a dura lição.
Muitas vezes também a gente é compelido a se retirar da vida, é compelido a se retirar das situações, não porque alguém nos tira, mas porque a gente se tira. Eu poderia viver até um X de idade, mas aí eu me alimento muito mal, meu corpo não está adequado, eu tenho uma série de situações que eu venho a desencarnar antecipadamente, pela condição orgânica em que eu me coloquei. Então, muitas vezes, a gente recebe também essa dura lição da vida, que eu tenho que cuidar do meu instrumento, que é o meu corpo físico. Meu espírito precisa dele para estar na escola da vida, no planeta Terra. Ou se eu negligencio um trabalho espiritual, por exemplo, se eu não me dedico, não me estudo, eu também, muitas vezes, sou compelida a me retirar, mas não porque alguém me retira. Mesmo que alguém me dê um toque ou algo nesse sentido, é porque eu já não estou de acordo com as exigências espirituais. Eu não estou fazendo meu jejum espiritual, pensamentos, sentimentos e emoções. E eu não estou cuidando de mim. Como eu vou cuidar de alguém? Como eu vou cuidar de uma máquina complexa, que são os nossos irmãos, se eu não estou cuidando da minhas próprias ferramentas, a minha emoção, o meu corpo físico? Lembrando que até para fazer caridade, eu tenho que estar bem para doar algo de bom, eu tenho que estudar, eu tenho que avaliar se às vezes o que eu acho que é caridade, eu estou mais prejudicando os meus irmãos do que auxiliando. Até para fazer caridade é necessário instrução, é necessário dedicação, é necessário cuidado, estudo, preparação. Então, assim também acontece no caminho da vida. Quem deseja o corpo iluminado, quem deseja tornar-se santo no sentido espiritual, quem deseja a sua autoiluminação, a sua evolução, necessita primeiro cuidar da sua espiritualidade, cuidar de você. E glorioso espiritualidade de além-morte, todos nós desejamos. Mas para que a gente tenha uma vida espiritual no pós-morte de acordo com o que a gente gostaria de evolução, a gente necessita plantar, necessita começar na terra. E não pensando que ao dormir, só porque eu sou um trabalhador espírita e que eu vou trabalhar só na espiritualidade, que eu vou evoluir na espiritualidade e quando eu acordo, eu nada faço, nada modifico na minha vida, na minha família, nada me transforma. Isso é uma ilusão. A gente, quando pensa assim, está se enganando. Porque se a Terra é a escola, e se eu preciso da Terra para evoluir, por que eu só vou trabalhar ou só vou evoluir teoricamente quando eu dormir? Isso não faz muito sentido, não é mesmo? Então, quem aspira à companhia dos anjos, dos benfeitores, dos espíritos mais elevados, mostre boas maneiras, porque também a gente tem que demonstrar respeito, boas maneiras aos nossos benfeitores. Muitas vezes nos falam através da intuição e a gente não é receptivo a essa fala, não é atento. Por exemplo, um benfeitor vai e sussurra no seu ouvido, uma inspiração, né? Que você está sendo orgulhoso em uma determinada situação. E aí você fala assim, que orgulhoso que é essa pessoa que está errada. Não estamos tendo boas maneiras de analisar, de nos analisar, se realmente a intuição que a gente recebeu é verídica. Se ela está condizente com a situação. E se está, ter a humildade de admitir e modificar.
Nós precisamos de boas maneiras de educação com todos também. Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas da casa espírita, do lugar religioso qual eu frequento. Boas palavras, que entra aí a gentileza. Inclusive temos uma palestra falando sobre a gentileza, que lá tem 10 itens para que nós tenhamos que ser gentis. A gente acha que a gente se confunde muito que gentileza, boas palavras, boas maneiras é educação. A gente confunde muito com a educação, quando na verdade não tem a ver com a etiqueta. A gente confunde muito com etiqueta. E não tem a ver com a etiqueta. Não falar de boca cheia, não é esse tipo de boas maneiras que a gente está se referindo aqui. São as boas maneiras realmente, são as boas palavras. Realmente, lembrando que nos evangelhos anteriores, no ano passado, nós falávamos bastante que não devemos desanimar nunca os nossos irmãos, deixando-os numa condição de tristeza, depressão, que a gente nunca desanime as pessoas. Que isso é um crime, Jesus alertava naquela lição. Então, que a gente também, como já vem aprendendo nas lições anteriores, não desanime os nossos irmãos com críticas excessivas, com palavras, com situações, sempre vendo o lado ruim da vida, o lado ruim das coisas. Tenha sempre uma boa palavra, uma palavra amiga, de incentivo, de esperança. Jesus sempre fala muito no livro Jesus no Lar sobre a esperança, sobre a importância de se ter esperança. Nós ainda somos muito infantis e a nossa fé, ela vacila muito, ela não é tão sólida, a fé da maioria de nós. Então, que nós devamos, instigar em nós a esperança, que é um princípio de fé, um princípio de certeza em Deus, um princípio de confiança em Jesus, em Deus. E também aos vizinhos, ele coloca aqui boas ações aos vizinhos. Boas ações a todos aqueles nossos irmãos que de nós necessitam. E acho interessante que ele colocou aqui boas ações aos vizinhos, porque muitas vezes a gente acha que as nossas boas ações devem ser sempre para os nossos familiares, ou para aquele familiar que eu elejo como merecedor das minhas boas ações. Quando na verdade nós devemos ter boas ações para com todos os filhos de Deus, todos os nossos irmãos, independente de serem do nosso sangue consanguíneo, da nossa árvore genealógica, de serem próximos a nós por vinculação familiar. Nós devemos ter boas maneiras. Ele colocou aqui muito bem frisado aos vizinhos, porque são pessoas que não são da nossa família, mas fazem parte da nossa família também espiritual, já que todos somos filhos de Deus, então todos somos filhos de um único Pai. E quando eu incluo aqui aos vizinhos e aos nossos irmãos, eu digo a todos nossos irmãos, nós devemos ter boas ações, independente de serem da mesma religião que eu, independente de eu concordar ou não com a fé dele, isso não me cabe julgar, me cabe auxiliar e ter boas maneiras para com ele, independente de ele ser de estado diferente, cidade diferente, país diferente, nação diferente, sei lá, planeta diferente, do que você quiser colocar de diferente, porque no fundo mesmo, somos todos iguais, no sentido de todos sermos filhos de Deus. Portanto, devemos auxiliar com boas ações a todos, indistintamente, a todos. Quem espera a colheita da alegria no futuro, aproveite a hora presente.
Então a gente não tem que traçar os nossos planos sempre no futuro, sempre esperando que a gente vai fazer algo grande no futuro, que a gente vai evoluir no futuro, que a gente vai fazer caridade no futuro, que a gente vai cuidar da nossa reforma íntima no futuro, que a gente vai fazer as coisas, enfim, no futuro. Lembremos sempre, na sementeira do bem, que para nós termos um futuro que a gente deseja, a gente precisa de um presente na execução desse futuro. Então, para que eu queira aprender, por exemplo, eu necessito hoje abrir um livro e começar a estudar. Para que eu consiga superar as minhas emoções. Lembrando que Augusto Cury fala bastante sobre isso, que nós devemos educar as nossas emoções. As nossas emoções por si só não amadurecem. Mesmo na fase adulta, pelo passar dos anos, pela idade, nós não amadurecemos só porque envelhecemos. Nós amadurecemos emocionalmente quando nós trabalhamos a nossa emoção. A nossa emoção precisa ser trabalhada, precisa ser administrada por nós, cuidada, olhada bem de perto por nós, porque nós não vamos nos tornar espíritos maduros se nós não amadurecermos. E isso necessita que eu inicie o processo no presente, esse amadurecimento. E a gente vai ver, por exemplo, esse amadurecimento bem claro quando uma criança muito mais jovem ou um adulto muito mais jovem tem atitudes muito mais maduras, muito mais conscientes do que pessoas já de mais idade. E às vezes avós, e você vê jovens com atitudes mais maduras, inclusive emocionalmente. Mas por que esse jovem tem esse amadurecimento? Do nada? Não, nada é do nada. Nada cai do céu, nada vem de mão beijada. Tudo é um trabalho constante. A nossa reforma íntima, os nossos cuidados conosco mesma, ele é um trabalho constante, que eu inicio no presente. Então, que eu aproveite todas as horas que eu tenho do meu dia, todas as horas da minha existência, focada sempre na minha evolução, porque é a única coisa que vale a pena. Quando a gente analisar o futuro, eu nem sei se eu vou estar lá. Então, por que eu vou basear a minha vida, ou por que eu vou ter preocupações com o futuro, se eu nem sei se o meu futuro físico eu vou estar nessa vida, ou vai estar do jeito que eu acho que vai ser. Então, que eu trabalhe no presente tudo que eu gostaria do futuro, mas que eu esteja sempre consciente que o futuro é Deus que conduz, que determina, e Ele não me consulta para isso. Então, que eu tenha sempre a humildade de traçar os meus objetivos no que eu quero para o futuro no presente, mas sem me prender demais ao futuro, porque ele não depende de mim. Então, que a gente possa aproveitar o presente para que a gente colha no futuro as alegrias. Porque tudo que eu plantar, se eu plantei na sementeira do bem no presente coisas boas, com certeza eu terei um futuro de alegria. Mas se eu plantar coisas que não vão me agregar em nada, eu não terei um futuro com uma boa sementeira. Isso é imutável, não está além de mim, é uma lei. Então, se eu quero, é assim, de uma forma bem clara. Se eu quero ter um pé de goiaba, eu tenho que pegar a sementinha da goiaba, colocar no chão, plantar, regar, cuidar dela por anos até que ela comece a produzir. Aí eu terei goiaba, eu terei as alegrias de ter um pé de goiaba. Mas se eu não começar,
Se eu não pegar a semente, não colocar no chão, não cuidar, não adubar, não aguar, não colocar no sol, eu não terei. Simples assim. E quantos sonhos com o céu tratem de fazer um caminho de elevação na terra mesma. Nós aqui já até nos falamos sobre isso. E aqui o céu, quem sonha com o mundo espiritual, onde nós estaremos em uma condição melhor do que viemos a este mundo, a um nível de evolução maior, eu tenho que tratar do meu caminho na Terra. Eu tenho que me elevar na Terra, como nós aqui colocamos. Isso só depende de mim. Então, que nós não sejamos um servidor negligente, para que nem o Pai possa confiar serviços, trabalhos a nós, porque nós estamos sendo negligentes com a nossa própria vida, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria família, com a nossa própria vida. Então, se eu não tenho condições de cuidar daquilo pouco que foi me dado, como eu vou auxiliar aqueles meus irmãos que também necessitam? Então, para que eu auxilie a todos, eu necessito primeiro auxiliar a mim mesma. Que possamos ficar então com essa reflexão e vamos finalizar com a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade do Evangelho, agradecemos aos benfeitores pelo auxílio e amparo que sempre nos é dado, que possam ir até os lares que nos ouvem, auxiliando com a limpeza psíquica desses lares, com a limpeza mental de cada irmão que nos ouve, dos seus familiares, restaurando o equilíbrio energético desses lares, o equilíbrio do lar e de cada irmão que nos ouve, fluidificando as suas águas, auxiliando também a todos os nossos irmãos no mundo espiritual que, de forma direta ou indireta, estejam atrelados à psicosfera desses lares, que também possam ser socorridos, amparados, auxiliados, bem como a todos os reinos que lá residem, ao reino vegetal, ao reino animal, que auxilie também a todos eles. Agradecemos, Pai, imensamente pela oportunidade. Que assim seja. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, que possam ficar na paz do Cristo nessa semana, e espero a todos até a próxima segunda, com a graça de Deus. Um grande abraço, até lá. Estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada. É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.